Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de passar aqui para os irmãos um versículo, não vai demorar muito, mas é a nossa meditação de hoje. João, capítulo 3, versículo 16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Você já pensou nisso, irmão? Você já meditou nessas palavras tão belas que nós ouvimos aqui agora? Deus nos deu a graça de ler, de falar, não é? Como Deus, irmãos, Ele trabalha em favor daqueles que amam a sua palavra. Como Deus, irmãos, Ele nunca deixou, certo, irmãos? E nunca vai deixar ninguém, daqueles que confiam nele, sem ter uma obra de expiação na sua vida. Que é obra de expiação, irmão? Sim, Deus fez uma obra de expiação. Nós vamos lembrar que no Antigo Testamento, irmãos, quando era feita a expiação, geralmente por meio de um sacrifício, era feito. Eles pegavam um animalzinho, um animal, um cordeirinho, um carneirinho. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Também você vai encontrar em Levítico também isso escrito no capítulo 10. Ou melhor, no capítulo 1, versículo 3 e 5. 4, versículo 20 e 21. E no 16, versículo 6 e 22. Você vai encontrar lá. Pode abrir a tua Bíblia. Depois você pesquisa esses versículos, irmãos. E nesse momento você vai ver como valeu a pena você ser crente, você crer em Jesus Cristo. Porque no tempo da lei era um carneirinho, depois, antes de se matar aquele cordeirinho, o sacerdote colocava a mão sobre a sua cabeça e depois ele ia para o sacrifício. Irmãos, no Novo Testamento foi mantido também essa forma. Só que já não era mais em um carneirinho e num cordeirinho, mas foi o sacrifício de expiação de um homem que nasceu em Belém da Judéia, cujo muitos não deram valor, cujo muitos não valorizaram, desprezaram, não acreditavam nas suas palavras, não criam, mesmo ele fazendo milagres, ressuscitando mortos e etc. Ainda tinha aqueles que chamavam ele de falso profeta, de mentiroso, de impostor. Mas ele suportou tudo aquilo, toda aquela afronta, todo aquele desprezo, irmãos. Está escrito lá em 53 de Isaías que ele era um homem humilde, que nós olhando para ele, disse o profeta, não víamos nele nenhuma aparência, mas ele foi moído por causa dos nossos pecados, e pelas suas pisaduras e as suas feridas nós somos salvos. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades tomou sobre si, e levou como uma ovelha muda ao matadouro. Por aí você já vê, irmão, tem alguma coisa a ver com esse sacrifício, não é? Embora este era o sacrifício da antiga aliança, onde o homem tinha que oferecer um cordeirinho, mas esse que eu estou falando agora se fala de um sacrifício eterno, irmão. Um sacrifício que não foi um filho de um cordeirinho, mas o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós.
Como disse lá em 1 João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz dos homens. E os homens não o quiseram, mas amaram mais as trevas do que a luz. 1 João, capítulo 1 do Evangelho. Então por aí você já vê, irmãos. É assim o ser humano. Aquele que não tem Deus, ele despreza o que é de Deus e valoriza o que não é de Deus. Vejamos o que está acontecendo aí agora. Pessoas que não têm Deus, dando valor para grupos extremistas, irmão, que fazem o mal. E desprezando aqueles que Deus tem uma promessa ainda a cumprir nas suas vidas. Que muitos pensam que não. Mas eu sou, sinceramente, diante de Deus, eu sou sincero em falar para vocês que a palavra de Deus não volta para trás. E Deus tem um plano de salvação, sim, em Israel. E hoje, nós vemos todo esse sofrimento no meio desse povo e nós não entendemos, mas isso é plano de Deus para que se cumpra as palavras, as profecias, aquilo que está escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo, que Ele voltaria em nuvens de glória. Mas para isso Ele precisaria vir. Ele precisaria nascer lá em Belém da Judéia, ser desprezado, ser perseguido. Depois Ele precisou ser batizado para cumprir também que sobre a cabeça dele foi colocado a mão. Porque ele era o cordeiro, ele tinha que morrer. Não que o batismo salve, irmãos. O batismo não é salvístico. O batismo não salva. O batismo apenas é um complemento. Porque primeiro nós temos que crer. A palavra de Deus é bem clara. Todo aquele que crer e for batizado. Mas o Senhor Jesus Cristo não precisava crer. Porque Ele já era Ele mesmo. Ele já cria nele mesmo. Ele era o próprio Deus. Então Ele foi lá e se batizou. Porque Ele era o cordeirinho. Ele tinha que ser colocado na mão dele, na cabeça dele. Porque quando o sacerdote ia oferecer o cordeiro, a primeira coisa que ele fazia, irmão, era colocar a mão em cima da cabeça do cordeiro que ia ser morto. Então, por certo, João Batista deve ter colocado a mão, imposto a mão sobre a cabeça do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E diz a palavra de Deus ainda mais, que o céu se abriu e uma voz foi ouvida do céu: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele escutai. E depois desceu uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre ele. Glória ao nome santo do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Estava cumprindo as profecias, estava cumprindo o que tinha falado os profetas, que muito antes, Senhor, o Senhor já tinha colocado nas suas bocas, Isaías e outros que haviam falado, Isaías, Daniel, enfim, esses profetas que eram profetas messiânicos, que já haviam profetizado que o Messias haveria de vir. Embora ainda Israel está aguardando o Messias, mas isso também é bíblico, porque o Senhor Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. E outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Então nós sabemos que virá um outro, que não é o Senhor, mas para cumprir a palavra. Mas chegará o tempo que esse outro será desmascarado, e virá o Filho do homem, o verdadeiro Deus, montado nos seus cavalos celestiais, como exércitos espirituais, para vencer o pecado de uma vez por todas. Ou melhor, o pecado já está vencido, mas para vencer o anticristo, aleluia, Satanás e a antiga serpente, e lançá-lo no abismo, para que a própria palavra de Deus se cumpra naquele momento. E diz assim o Senhor: eis que o Senhor fará vir um novo céu e uma nova terra, aleluia, onde habita a justiça. E diz assim: eu, João, vi a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma esposa, endereçada para o seu marido. Irmão, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro, está escrito assim. Então, irmãos, o Senhor Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi oferecido na cruz. Que coisa maravilhosa, irmãos, Ele suportou por nós. O apóstolo Paulo disse que Cristo morreu pelos nossos pecados. Glória ao nome santo do Senhor. Ele morreu pelos nossos, pelo teu pecado. 1 Coríntios 15, versículo 3. Vai lá e verifica. Ele foi a palavra que saiu da boca de Paulo se cumpriu. A palavra, a expiação foi usada, irmão, não somente para referir à morte de Cristo, mas para expiar o pecado
e o pecado do homem, todo o pecado, para tirar do homem todo o peso do pecado, para tirar do homem, bendito é o nome do Senhor, tudo aquilo que não agradava a Deus, para colocar fé e crença no coração do homem, para que o homem cresce em Jesus Cristo e fosse batizado, para que se cumprisse também, aleluia, o que estava escrito, e que está escrito, quando nós recebemos o Senhor e quando nós somos batizados, recebemos a Cristo, já recebemos o selo do Espírito Santo, e naquele momento os nossos pecados são transferidos, saem das nossas costas, e o Senhor então, pelo seu sangue expiador, perdoa toda a iniquidade e todo o pecado, e o homem passa a ser, aleluia, mulher, e o homem passa a ser uma nova vida, debaixo de Jesus Cristo, que é a graça do Filho de Deus, irmão. Por isso, irmãos, os nossos pecados são jogados no abismo, porque Ele salvou, aleluia, a humanidade, derramando o seu sangue na cruz. Vocês vão perceber, irmão, que nós ficamos mais leves, nós percebemos que a vida se transforma, principalmente quando a pessoa se dedica, quando a pessoa tem prazer nas coisas de Deus, que não faz as coisas com pouca importância. Por isso, irmãos, o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para perdoar qualquer pecado. O apóstolo Paulo explica em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que um morreu para que todos nós, bendito é o nome santo do Senhor, pudéssemos ter vida. Em Gálatas 3, versículo 13, ele diz novamente, fazendo Ele próprio a maldição em nosso lugar. Somente isso, irmão, foi alguns versículos que Deus está me trazendo à frente. Mas, irmão, olha que coisa linda. Ele morreu no meu lugar, e para que nós pudéssemos ter vida. Você conhece alguém aqui na terra que se interessa em morrer pelo outro, mas ele, ainda mais sem conhecer, irmãos, ele não sabia, ele não nos conhecia fisicamente, mas espiritualmente ele já nos conhecia. Então, porque nós já éramos feitos no plano de Deus, no projeto de Deus, desde a fundação do mundo, e o Senhor então veio, resgatou das mãos de Satanás aquilo que o diabo queria destruir. E não é diferente hoje, irmãos. Nós passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas coisas, mas sabemos, irmãos, que temos alguém que expia pecados, que expiou os nossos pecados. Por isso, você que está aí, não pense você que às vezes aconteceu alguma coisa na tua vida, que você tropeçou e que não tem mais esperança. Lembra-te que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então dobra o teu joelho, humilha-te na presença de Deus, que esse sangue continua tendo poder para perdoar pecados. Saiba, aleluia, ele continua naquele mesmo poder, com aquela mesma força que foi feito, irmão, seu sacrifício na crucificação, aonde ele foi, irmão, compensou o teu pecado, dando a sua própria vida por ele, foi oferecido a alma, ele se entregou de alma, de espírito, ele foi um homem espiritual, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, e se ofereceu por ti, e morreu para cumprimento do plano de Deus na tua vida e na minha, e de acordo com esse sacrifício de expiação, nós podemos dar glória a Deus, aleluia. No Antigo Testamento, a imposição de mão, aleluia, em cima da cabecinha do cordeiro, irmão, significava que o cordeirinho ia morrer. Por isso ele desceu lá no Jordão, porque primeiro tinha que cumprir, tinha que colocar a mão na sua cabeça, ele ser emergido, mas não que ele não precisava, porque ele já era salvo, ele era Deus, irmão. Aquilo somente simbolizava que se nós tínhamos que crer nele para que acontecesse aquilo conosco também. E é isso que acontece, irmão. Você crê em Jesus Cristo, você já recebe a salvação, mas depois, com o tempo, você vai entendendo melhor e você passa então a obedecer o mandamento do batismo, e obedecendo o mandamento do batismo, você está completo. Dá glória a Deus. Você pode dizer, mas aquele meu parente não chegou tempo de se batizar. Mas ele creu em Jesus Cristo, ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou. Então fique em paz, está tudo na mão de Deus. O importante, irmão, é crer em Jesus Cristo. O batismo, irmão, é a consequência da crença. É necessário que haja crença primeiro. Se a pessoa crer, ele tem que crer. Não adianta a pessoa ir lá no batismo e batizar de qualquer maneira, sem saber nem o que está fazendo, irmão. Porque se ele faz isso, ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que tem denominações que fazem uma profissão de fé, explicam o que é o batismo primeiro, para a pessoa saber bem claro o que ela está fazendo.
fazendo, qual é o passo que ela está dando, mas dá glórias a Deus que você já está entendendo, que a tua fé já alcançou e você já compreende que Jesus Cristo morreu por ti, sendo você ainda pecador, sendo nós ainda pecadores. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar ou que não pecamos, porque diz em João capítulo 1, versículo 8, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos e fazemos-lo mentiroso e o Espírito de Deus não está em nós, porque nós todos pecamos. Por isso, irmão, hoje a igreja de Cristo, a primeira coisa que ela tem que fazer, não é que ela não tem certeza de salvação, mas ela tem que ter certeza, sim, que ela tem salvação, mas ela tem que viver debaixo do arrependimento, debaixo da misericórdia, debaixo da piedade de Deus, porque só ali é o esconderijo contra o vento, é o esconderijo contra o inimigo, aonde nós vamos encontrar um esconderijo contra aquele que nos ataca, que nós não vemos, uma luta covarde, uma luta, irmão, que você consegue ver o espírito maligno? Você não consegue, você não sabe de onde ele vem, mas você estando no Senhor Jesus, ele tem anjos que te guardam, ele tem poderes e potestades do céu, anjos do céu, príncipes celestiais, que ele envia para socorrer aqueles que são deles, assim como o inimigo também tem as suas potestades, os seus anjos das trevas, mas o Senhor tem o seu poder maravilhoso, que nos circunda e que guarda nós do mal. Por isso, meus caros irmãos e também irmãs, nós não queremos que sofrer o castigo eterno, nós queremos receber a graça de Jesus Cristo em nós, queremos receber a misericórdia de Deus em nós, queremos manter em nós aquilo que nós já recebemos. Então sempre temos que buscar a misericórdia de Deus, isso é inevitável, irmão, porque Ele já restaurou, aleluia, a harmonia entre nós e o céu. Houve paz, nós éramos irreconciliáveis com o céu por causa do pecado. O pecado quebrou a nossa ligação com o céu, mas veio Jesus Cristo e restaurou a harmonia entre Deus e os homens. Hoje, irmãos, nós somos reconciliados com Cristo. Romanos 5:11, nós temos uma vida maravilhosa, irmão, uma vida em Cristo Jesus, a redenção, irmão, que nós não podemos jamais agradecer de glorificar a Deus, um caminho, aleluia, que nós não merecíamos, uma graça que nós não merecíamos, um amor que nós não merecíamos, porque nós ainda éramos pecadores, mas Ele nos alcançou, Ele nos remiu, aleluia, Ele nos deu o direito da salvação, não pela nossa capacidade, não pelas nossas forças, nem pela nossa... Não, Ele deu porque Ele foi misericordioso, mas convém a nós, irmãos, obedecer a sua doutrina, obedecer a sua palavra, ser íntegros, caminhar na justiça de Deus, buscar a santidade. Muitas das vezes nós não conseguimos, mas nós lutamos para fazer aquilo, e Ele sabe o nosso esforço, Ele conhece quando nós temos desejo de servi-lo. Nós não estamos brincando de ser crente, eu não estou aqui brincando de pregar a palavra, eu sei que esta pregação pode atingir alguém, você que está aí do outro lado da tela. Deus sabe o que você está precisando, como está a tua alma, como está a tua família, os teus filhos, como estão os teus parentes. Eles precisam ouvir, eles têm que saber que Jesus Cristo vai voltar e que logo Ele voltará. Nós vemos os acontecimentos na terra. Hoje, irmãos, em São Paulo, por exemplo, hoje, pelo que eu fiquei sabendo, a temperatura está muito alta, parece que está pegando fogo, está sobre uma pressão de calor muito forte. Lugares, irmãos, na terra estão sendo totalmente, irmãos, devastados por tempestades, por vulcões, terremotos, guerras, e tudo isso nós estamos vendo, e tudo isso nós estamos contemplando. Igrejas com falsas doutrinas, com falsos profetas, enganando os outros, fazendo dos seus púlpitos balcões e negócios, e nós estamos vendo tudo isso, e nós temos que estar preparados, irmão, porque não sabemos o que vamos ver pela frente, mas se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo do nosso lado, nós temos certeza que nós não vamos estar sozinhos, porque nós não temos força para vencer, mas Ele tem. Nós não somos capazes de vencer, mas Ele é. Nós somos apenas um bichinho de Jacó, um povinho de Israel. Nós somos pequenininhos, irmão. Embora nós não substituamos Israel, nós somos um povo, igreja, que no final vai unir os dois, irmão. Aqueles que vão ser salvos de lá e nós, e vamos se unir. E serão, está escrito, e serão dois, mas serão um só pastor e um só rebanho. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão,
que nós temos que olhar, muitas das vezes eu olho para Israel, porque Israel é para mim como se fosse um relógio do Apocalipse. Alguém pode dizer, você está falando nisso, mas o Senhor veio para todos. É claro que o Senhor veio para todos, mas Israel é o relógio de Apocalipse. Está escrito que o Senhor, quando voltar, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Por que ele não vai? Por que ele não desce em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco ou nos Estados Unidos? Vai descer no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque tem um plano de Deus ali, irmão. Então nós temos que entender as coisas, nós temos que fazer uma ligação espiritual para nós entender que aquilo que é de Deus tem que acontecer no lugar que Deus quer que aconteça. Você pode estar no outro lado do mundo, quando ele vier você vai ver, porque a palavra de Deus diz assim: todos os olhos o verão, até aqueles que os transpassaram. Está escrito, não fui eu que falei. Vale a pena, não é, irmão? Vale ou não vale? Então dá glória a Deus, crê em Jesus Cristo. Saiba que a tua prova, que a tua luta, tudo vai passar. Sabe que um dia, tudo que nós vemos com os nossos olhos, um dia vai cessar. Mas saiba que Jesus Cristo e a sua palavra não passará. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E voltando no primeiro versículo, 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos. Repasse essa palavra. Alguém poderá estar precisando dela. Deus os abençoe. Paz e graça, paz de Deus, shalom. E que a guia e da palavra pelo Espírito Santo fique sobre nós para sempre. Amém e amém.